Sabe, quando a gente olha para uma organização gigante e super disciplinada como uma força militar, já parou para pensar como eles conseguem manter tudo funcionando numa ordem, assim, perfeita? Como é que cada pessoa, cada pecinha dessa engrenagem sabe exatamente o que fazer a toda hora? Bom, a resposta para isso está num tipo de plano mestre, sabe? Um projeto desenhado nos mínimos detalhes. E é exatamente esse projeto que a gente vai destrinchar hoje. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Como é que se garante uma sincronia tão perfeita? Uma coisa certa, não é por acaso, de jeito nenhum. Por trás de cada ação, de cada decisão tomada, existe um verdadeiro manual de instruções. Aquele plano mestre que eu comentei, que dita o ritmo e as regras do jogo. E é esse plano que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente entender como essa máquina funciona, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa pelo tal do plano mestre. Depois, vamos descer para a estrutura de comando e coordenação. Em seguida, a gente entra na sala de máquinas operacional, analisa a espinha dorsal da força e, para fechar, a gente vê como o fluxo de informação mantém tudo isso aí conectado e alinhado. E tá aí a resposta para a nossa pergunta lá do começo. O que garante essa sincronia toda é um documento fundamental, o chamado RISG. Mas olha, não dá para pensar nele só como um livro de regras, não. Ele é muito mais que isso. É a base, a fundação mesmo. É como se fosse o sistema operacional sobre o qual toda a vida da corporação é construída. Então, o que é o RISC? A sigla significa Regulamento Interno e dos Serviços Gerais. Basicamente, é o documento que define o dia a dia de uma unidade. Sabe, a analogia do DNA da organização cai como uma luva aqui, porque ele detalha absolutamente tudo, desde as tarefas mais básicas de um soldado até as funções do mais alto comando. É esse regulamento que pega um monte de gente e transforma numa força unida e super eficiente. Bom, lá no topo dessa estrutura a gente encontra o comando. É como se fosse a diretoria executiva de uma grande empresa, sabe? É nesse nível que as grandes estratégias são definidas e que toda unidade é supervisionada. Vamos dar uma olhada nos dois papéis principais que lideram essa operação. Primeiro, o comandante. Ele é a autoridade máxima, o ponto final. A responsabilidade por tudo, mas tudo mesmo que acontece na unidade é dele. A função dele não é só dar ordens, mas sim planejar o futuro, guiar as equipes e controlar todas as atividades para ter certeza de que a missão está sendo cumprida exatamente como manda o RISEG. E as atribuições do comandante, que estão lá no regulamento, vão muito além da parte operacional. Ele tem que ser o maior exemplo de conduta. Pontualidade, justiça, correção, as atitudes dele ditam um padrão para toda a tropa. A responsabilidade dele não é só garantir que a unidade esteja pronta para ação, mas também cuidar do moral e da harmonia entre todo mundo. Agora, se o comandante é o cérebro estratégico, o subcomandante é tipo o sistema nervoso central. Ele é a ponte que liga as decisões lá de cima com a execução do dia a dia. É ele que faz a máquina girar. Todas as ordens passam por ele e a função dele é fiscalizar se tudo está correndo como foi planejado. Na prática, o subcomandante é o grande gerente da rotina. Ele filtra o que chega, resolve o que dá para resolver e leva para o comandante só o que realmente precisa de uma decisão lá de cima. É ele quem garante que, mesmo se o chefe não estiver, a unidade continue funcionando direitinho, mantendo a disciplina e a ordem em todos os cantos. Descendo mais um pouquinho na estrutura, a gente chega na sala de máquinas da organização. Nenhuma unidade funciona sem um suporte administrativo e logístico forte por trás. E são essas seções, o Estado-Maior, que garantem que o pessoal tenha o que precisa, que as operações sejam bem planejadas e que o treinamento nunca pare. E aqui estão os 4 pilares desse suporte. A P1 cuida do pessoal, é como se fosse o RH. A P3 é a seção de operações, que planeja as missões. A SEI, que é a seção de ensino e instrução, seria o departamento de treinamento, garantindo que todo mundo esteja afiado. E a P4 é a logística, que providencia tudo, de material a transporte. Juntas, elas fazem a engrenagem funcionar. Agora vamos falar da espinha dorsal da força. A gente já viu o comando, o suporte, mas quem é que no final das contas executa a missão, lá na ponta? São os sargentos, os cabos e os soldados. Eles são a base de tudo, o alicerce sobre o qual toda essa estrutura, tão bem desenhada no RISC, se apoia. Os sargentos são aquele elo fundamental entre o comando e a tropa.
Pense neles como os gerentes da linha de frente. São os líderes diretos, que têm a missão de traduzir os planos em ações concretas. A função principal deles é garantir que as ordens sejam cumpridas à risca e que os padrões de disciplina e treinamento sejam mantidos lá na base. A responsabilidade de um sargento é enorme. Ele não só supervisiona, ele tem que estar pronto para assumir o comando a qualquer momento. Desde organizar uma simples escala de serviço até liderar um pelotão inteiro, a autoridade e a capacidade dele de resolver problemas são cruciais para o dia a dia da unidade. E, finalmente, chegamos ao coração da força, os cabos e soldados. Eles são a ponta da lança. No fim do dia, são eles que executam cada tarefa, de uma patrulha de rotina até uma operação de alto risco. O desempenho deles é o que de verdade define o sucesso de toda a organização. Para um soldado, a missão é vivida em cada pequeno detalhe. Cada um desses deveres, desde cuidar bem do equipamento até a camaradagem com o colega do lado, ajuda a fortalecer o grupo todo. Essa mistura de disciplina individual, que vem do regulamento, com o espírito de equipe que torna a força tão poderosa. E talvez nenhuma frase do regulamento resuma melhor essa responsabilidade do que esta: mostrar-se digno da farda que veste. Isso é muito mais do que só cumprir ordens, né? É sobre honrar um compromisso, um símbolo e uma instituição inteira. Certo, mas com tanta gente, tantas funções diferentes, do comando até um soldado, como é que a comunicação funciona? Como se garante que todo mundo esteja sempre na mesma página? A resposta está num sistema de comunicação que é oficial, centralizado e muito robusto. E esse sistema é o Boletim Interno, ou simplesmente BI. Ele é a voz oficial e diária do comando. É por ali que todas as ordens, promoções, escalas de serviço, novas regras, tudo é publicado de forma clara e definitiva. Isso garante que não tem espaço para disse-me-disse ou desinformação. A própria estrutura do BI já mostra como a amerização pensa. Ele é dividido em seções para cada tipo de informação. Assim, tudo fica distribuído de um jeito lógico. Desde quem está de serviço amanhã até questões mais sérias de disciplina, o boletim é o registro vivo e diário de tudo o que acontece na unidade. No fim das contas, o que o RISC faz é criar um sistema desenhado para funcionar com precisão. Cada função, cada regra, cada canal de comunicação tem um objetivo claro: garantir que uma força responsável pela segurança de todos opere com o máximo de disciplina e eficiência. A estrutura, nesse caso, não é só burocracia, é a garantia de que a missão vai ser cumprida. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Esse modelo, que é todo baseado em regras bem estritas, garante ordem e padronização. Só que a vida real, bom, ela é imprevisível. Então fica a questão: como é que uma estrutura tão rígida consegue equilibrar a obediência às regras com a necessidade de ter iniciativa e julgamento próprio no calor do momento? É o eterno desafio entre seguir o regulamento e usar o bom senso. Uma questão para a gente pensar.